Ótimo. Bom, então, na aula de hoje eu vou finalizar a parte da dinâmica molecular, né, e a depender do tempo a gente vai iniciar a criação da máquina virtual. Já tem um vídeo que eu havia feito quanto a isso, mas nós criamos uma máquina virtual especificamente para essa disciplina e que eu vou estar disponibilizando para vocês as informações de como está instalando, né, e acessando. Ao mesmo tempo, a gente fazer um tour dentro da máquina para estar justificando algumas das opções que foram feitas para atender ao curso, né? A gente vai usar o sistema Linux, e também eu vou tentar justificar em algum momento, né, que tem muito a ver com a parte da computação científica, na qual é o sistema operacional que você acaba aproveitando mais sobre a tua máquina, o teu sistema. Tá? Bom, na aula passada eu havia iniciado uma discussão sobre a dinâmica molecular e eu tinha comentado que, na verdade, a gente tem várias partes, né, que vão compor um código de dinâmica molecular. Uma delas, que nós já discutimos, eu vou estar revisando rapidamente aqui, que é a questão das forças, né? E hoje eu vou tratar dessas outras caixinhas, né? A primeira é quanto às posições, velocidades. A segunda, como fazer a integração, né, de movimento dessas partículas. E a mais interessante, que é, de fato, quais informações físicas a gente pode estar obtendo quando nós temos conhecimento quanto às posições e as velocidades e a evolução temporal, né, desses sistemas. Tá? Então, aqui eu vou justificar o porquê o uso da dinâmica molecular, né? Por que a gente pode, com um pequeno conjunto de moléculas, estar obtendo informações que são informações macroscópicas, né? Então, você não precisa estar simulando o que seria o número de Avogadro de partículas, mas sim com algumas técnicas computacionais. Isso permite que a gente possa acessar, né, a informação do sistema como sistema bulk, por exemplo. Né? E, finalmente, as propriedades de interesse. Então, aqui, para essa disciplina especial, como a gente está interessado no escoamento, né, tanto na nano quanto em microfluídica, né, ou mesmo no macroscópico, a ideia foi criar uma atividade onde a gente possa obter propriedades de bulk do nosso material, do nosso fluido, né? Por exemplo, a densidade, viscosidade e propriedade de transporte, como é o caso da difusão, bem como a tensão interfacial que vai ser utilizada para a parte da rede Boltzmann. Então, com isso a gente cria uma maneira de poder estar fazendo, né, fazer essa junção entre escalas, né, da qual nós vamos iniciar com a dinâmica molecular. Né. Bom, então, lembrando um pouco do que a gente havia discutido na aula passada, né, um dos pontos principais que eu havia comentado foi a questão do cálculo de forças, e a maneira mais acurada que a gente teria seria usar cálculo de primeiros princípios, né, mas esses cálculos estão fora do escopo do curso. Entretanto, eu posso disponibilizar algum material que nós temos quanto a essas metodologias, da qual a gente vai estar interessado em usar, né, resolver a equação, numericamente a equação de Schrödinger, e utilizaríamos a teoria do funcional da densidade. Né? Existem vários códigos disponíveis, da qual também posso comentar depois, mas que essa teoria ela deu o prêmio Nobel ao Walter Kohn em 99, prêmio Nobel de Química, e ela tem a grande vantagem, né, ou melhor, acho que a grande beleza dessa teoria é o fato de você proporcionar uma metodologia onde eu entro essencialmente com a composição, apenas os números atômicos e o número de elétrons que eu tenho no sistema, resolvo a equação de Schrödinger, né? E essa equação de Schrödinger, ela me dá quem seriam as estruturas ótimas, as energias das minhas estruturas, né? Da qual eu posso, por exemplo, obter quem seria essa estrutura ótima, né? A partir de outros métodos numéricos. Bom, a grande vantagem é que, conhecendo apenas
o número atômico, o número de elétrons, a gente consegue calcular várias propriedades, né, dentre elas as propriedades termodinâmicas, que a gente vai discutir aqui um pouco, propriedades cinéticas, o parâmetro de rede, que tem a ver com volume e estrutura do sistema, as constantes elásticas, né, que são as propriedades mecânicas, e a estrutura eletrônica, que vai me dar o caráter das ligações e como é que é o comportamento do meu material em relação a algumas respostas, né, seja por luz ou mesmo corrente. Bom, isso aqui seria a forma mais sofisticada, vamos colocar assim, de estar obtendo essas forças, que são as forças que os elétrons estariam atuando quanto aos núcleos, né? Bom, por um outro lado, no outro extremo, eu havia comentado também uma outra forma da gente estar descrevendo a interação e os potenciais interatômicos entre átomos e moléculas, que seria o potencial chamado Lennard-Jones, né, isso dos anos 20, onde a ideia aqui é muito simples, você tem um termo que é um termo atrativo, né, e ele depende de 1 sobre R à sexta, onde esse termo atrativo ele tem uma justificativa física, como eu havia comentado, né, ele sai da solução de London, em termos da dispersão, né, da interação de polo, enquanto o termo repulsivo, né, que vai 1 sobre R a 12, ele essencialmente foi uma maneira que o Lennard-Jones encontrou de numericamente facilitar, né, as contas que ele estava realizando, lembrando que na época não havia computadores e ele tinha que fazer isso na mão, né? Bom, entretanto, essa aproximação ainda é bastante utilizada hoje, né, se a gente for pensar na região repulsiva, que é essa região aqui, a gente esperaria que tivesse um decaimento exponencial, e esse termo, 1 sobre R a 12, ele acompanha muito bem, né, o comportamento da minha curva, né, da energia em função da distância. Tá? Bom, o Lennard-Jones, como eu havia comentado, ele tem essa forma funcional, e a gente tem apenas 2 parâmetros, o sigma e o epsilon, né, onde o epsilon ele vai definir quem que é a escala de energia do meu sistema, e o sigma, né, ele define a escala espacial do meu sistema, e aqui é quando, na verdade, esse potencial ele vai a zero, né, o primeiro ponto que ele vai a zero, não, zero da função. Bom, então a gente pode identificar aqui várias regiões, essencialmente quando os átomos estão muito longe um do outro, esse termo é próximo de zero, e quando você vai se aproximando, né, o que você vai observando é o aumento da interação atrativa, e depois, nesse ponto, que é o ponto de equilíbrio, né, você tem agora um aumento da contribuição repulsiva, e essa energia começa a aumentar. Né. Então, a partir dessas informações, a gente vai ter uma descrição intermolecular, né, ou interatômica, porque você está envolvendo interações entre átomos. Né. Entretanto, como havia comentado, que a gente vai usar, de fato, no tutorial que vamos fazer na próxima aula, né, o Lennard-Jones, ele tem, como havia dito, né, ele tem esse termo repulsivo que não tem justificativa teórica, a gente esperaria que ele tivesse esse decaimento exponencial, né, bem como ele foi pensado, essa parte repulsiva, ela foi pensada, né, para uma questão de eficiência do cálculo, né, para tornar esse cálculo mais rápido, já que ele fazia isso na mão. Né. E o potencial atrativo é conhecido, né, pelas interações de dispersão do London, e ele varia com 1 sobre R a sexta. Né. Bom, além desse potencial, que é um potencial interatômico, né, como a gente vê aqui nessa figura, que é essencialmente o nosso potencial Lennard-Jones, né, se eu quiser descrever moléculas mais complexas, e aí ter uma ideia de uma mecânica molecular, né, aqui apareceria alguns termos, que seria os termos relativos às interações das ligações, né, então depende do comprimento dessa ligação, então, portanto, você tem uma constante, você vê aqui que tem um potencial do tipo harmônico, né, um potencial do tipo oscilador harmônico, que vai com kx² sobre 2, então K é a minha constante de força, né, minha constante de mola, e o meu B0 seria a posição de equilíbrio, né, ou seja, qual a distância
da qual aqueles átomos tenderiam a você ter na ligação, né, essa força indo para zero. Bom, isso pode ser feito também em termos das contribuições angulares e a contribuição de diedro, né, que seria essa movimentação envolvendo ao menos 4 átomos. E se note que ele tem um comportamento que é um comportamento periódico, né, da qual, com esses ingredientes, a gente consegue criar um potencial que seria poderia estar escrevendo essa mecânica molecular, né? Além disso, como havia já dito, teríamos aqui o potencial de Lennard-Jones e a interação coulombica, né? Porque para cada átomo, né, nesse sistema, você estaria associando uma carga e, portanto, você também teria interações eletrostáticas envolvendo essas partículas, né? Bom, se eu quero conhecer a minha energia total, ela vai ser a contribuição de todos esses fatores, né, para potenciais desse tipo aqui, né? Bom, o que a gente vai fazer no tutorial é uma interface que vai envolver a salmoura, ou a água pura, né, e um óleo, que pode ser um conjunto de um determinado hidrocarboneto, né, da qual a gente vai descrever para eles todos essas interações, bem como as interações entre as moléculas, né? Então, isso, de espécies diferentes, né, existem algumas regras que vai determinar como é que são essas interações, né? Bom, então, essencialmente, para a parte das forças, essa seria, obviamente, todo o segredo da dinâmica molecular está nesse cálculo de forças, né? Então, se você descreve corretamente, ou melhor, se o seu potencial ele acaba capturando a física e a química do meu sistema, né, significa que as propriedades físicas elas poderiam sair de uma forma mais não só o melhor controle, mas também mais próximo do que a gente estaria observando do ponto de vista experimental. Então, isso aqui é um ponto que para quem for fazer dinâmica molecular, né, isso é um ponto fundamental para a escolha desses potenciais, e que note, uma vez que eu conheço as posições, conheço as energias, e a partir do gradiente dessa energia, desse potencial, né, eu determino as forças, tá? Bom, o que eu vou fazer agora em diante é a gente discutir os demais pontos do algoritmo que descreve a dinâmica molecular, né? O primeiro é quanto às posições iniciais e também justificar, né, algumas limitações que a gente teria da dinâmica molecular. A segunda, ela tem a ver com a evolução temporal, né, das equações de Newton. Então, portanto, vai envolver as escolhas adequadas para esse passo e também qual seria a melhor maneira da gente ver a evolução no futuro, né, das posições atômicas e das velocidades, né? Bem como o que faremos com essas informações, né, que é essencialmente, se eu tenho as energias, as posições atômicas e as velocidades, eu consigo determinar uma variedade de propriedades físicas, né, e é exatamente isso que a gente vai estar explorando aqui. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exercício hands-on com a dinâmica molecular e a gente vai obter algumas propriedades de interesse, como a viscosidade, a densidade, a tensão interfacial, que elas vão ser usadas como uma ponte para a próxima etapa do curso, que seria a discussão da rede Pulse, né? Então, essa aqui vai ser o caminho, o roteiro, né, que a gente vai estar utilizando hoje. Então, eu vou começar com essa discussão sobre as posições e velocidades iniciais, em seguida, partir para a parte da integração e, finalmente, né, discutir quanto às propriedades físicas, ou seja, o que a gente pode tirar de informação dessas simulações, né? Se der tempo, eu vou falar um pouco também da máquina virtual. Bom, então, o que a gente precisa para iniciar um cálculo de dinâmica molecular? Essa aqui é nosso desafio, né? Então, o que é necessário primeiro, a gente definir quais condições a gente está simulando, ou seja, se é
ou ensemble, né, que a gente estaria simulando. Se eu estou falando da condição que é o número de partículas, pressão e temperatura constantes, né, eu precisaria definir tanto a temperatura quanto a pressão, o volume, o número de átomos e a condição, qual o ensemble que eu estaria simulando. Então, para quem não se lembra, né, ensemble nada mais é do que uma proposta, um conceito, né, da qual você vai ter estados microscópicos diferentes que podem estar levando ao mesmo estado macroscópico. Tá? Então, nesse caso, a depender da condição que você estiver interessado, você pode ter várias alternativas. E aqui o que a gente vai estar procurando são alternativas que estariam mais próximos das condições experimentais, né? Por exemplo, você manter a temperatura constante ou a pressão constante. Mas nada impede de você explorar ensembles mais diversos possíveis, por exemplo, com entropia constante, né? Algo que experimentalmente seria muito difícil de estar se conseguindo. Mas aqui é um laboratório onde você pode explorar essas várias condições físicas. Né? Bom, então, além desse setup inicial, né, ou seja, indicar quem são as condições para qual o meu sistema vai estar submetido, a gente também vai estar olhando para, a gente precisa incluir como informação quem é as coordenadas atômicas. Né? Então, ao menos uma condição inicial, né, onde estariam essas coordenadas, seja ela na estrutura da rede cristalina, seja ela randomicamente, né, ou vindo de informação experimental, porque a gente tem acesso a muita informação quanto à difração de raio-x, ou seja, as posições, a proposta de posições de átomos, né, da distribuição dos átomos, bem como a gente pode utilizar algumas ferramentas, como a minimização de energia, para começar com a condição que estaria mais próxima da realidade. Né? Então, aqui, às vezes, é um desafio. No nosso caso, em particular, quando a gente está tratando de fluidos, né, a gente gostaria que estivesse mais próximo possível da condição termodinâmica do sistema, né, e, por causa de fluidos, você tem várias alternativas para estar iniciando essas coordenadas atômicas. Né. Bom, além disso, a gente vai ter que incluir também para cada um desses átomos as velocidades, né? E para isso a gente pode usar a chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann. As velocidades eu vou discutir, para quem ainda não viu, falar sobre essa distribuição, eu vou discutir um pouco daqui a pouco sobre ela, né? Mas essencialmente o que ela fornece é a temperatura média que descreve essa distribuição, né? Vai ser a nossa temperatura alvo. Então, portanto, a gente já vai começar com as velocidades dos átomos próxima daquela temperatura que a gente gostaria de estar atuando. Né? E bem como, se eu conheço as coordenadas atômicas, eu consigo obter as forças, né? Porque o meu potencial interatômico ele já vai estar pré-definido, e dessa forma eu conheço as coordenadas, as velocidades e as acelerações. Né? Então, com esses ingredientes, é possível, então, a gente fazer a evolução temporal, né, das equações de Newton e, portanto, obter, né, várias dessas, catalogando e guardando, né, as informações sobre essa evolução temporal para obter as propriedades físicas. Né, porque, eu volto a realçar isso, o que importa para a gente é a média, né, temporal, que, por conta da teoria da hipótese ergódica, né, ela seria igual à média no ensemble, e, portanto, essa forma que a gente faz a ponte entre o micro e o macro. Né. Bom, as posições iniciais, para isso a gente vai introduzir um conceito, que é o conceito da caixa computacional. Né. Essa caixa computacional, na verdade, ela pode ter várias formas, e aqui a gente vai usar, não emprestado, a gente vai usar literalmente, né, a descrição que é feita dentro do espaço real, né, a cristalografia, onde você tem a ideia da célula unitária e os pontos de rede. Né? Então, a partir dessa informação, a minha célula computacional, ela, na verdade, vai ser um conjunto de células unitárias e na qual eu vou estar associando
pontos ou sítios nessa célula onde seria onde a gente estaria colocando os átomos, né? Ela pode ser, isso pode parecer para você de forma abstrata, mas a ideia é muito simples. Essencialmente, é como se a gente tivesse uma caixa e colocasse esferas lá dentro, né? Então, essa vai ser o nosso início, né? Do cálculo, como se eu estivesse criando uma caixa, né? E dentro dessa caixa eu colocasse diversas esferas que vão estar, né, representando meus átomos, né? Obviamente, dentro daquela descrição que vai ser o potencial interatômico, que de fato governa a parte dessas interações. Bom, para isso, tem várias maneiras de você iniciar, né? Talvez a mais simples seria a partir de um conjunto da qual as posições ela tem uma certa periodicidade, né? Isso aqui a gente envolve, por exemplo, o conceito das redes, né, cristalinas. Então, você poderia ter uma estrutura do tipo cúbica simples, onde você associa, né, um átomo em cada vértice do meu cubo, de um cubo, né? Então, nesse sentido, a minha célula unitária, né, que seria esse cubo aqui, ela seria representada por um único átomo, né? Porque cada um desses pontos aqui, eles acabam contribuindo com 1/8 de átomo, né? Mas dentro da caixa, né, você teria 8 vezes 1/8, portanto, um único átomo. Você poderia ter também uma estrutura do tipo BCC, ou cúbica de corpo centrado, onde, além de você ter essa descrição como a estrutura cúbica, né, você teria um átomo no meio da caixa, né? Então, minha célula computacional aqui, né, ou célula unitária, ela estaria contribuindo com dois átomos, um que seria esse que está no centro, e a outra que seria 8 átomos que contribuem com 1/8. Então, portanto, 1 mais 1, 2, né, a gente teria 2 átomos nessa célula unitária. E, finalmente, a cúbica de face centrada, né, que, além de você ter os átomos nos vértices, você também teria contribuições nas faces, né? Então, portanto, aqui você teria 4 átomos contribuindo para a minha célula unitária, né? 8 vezes 1/8, que seriam as contribuições dos vértices, e 6 vezes metade, né? Porque cada átomo aqui no vértice contribui com metade. Então, portanto, a gente teria 4 átomos na célula unitária. Eu acho que isso aqui fica bem representado nessas ilustrações, né? Então, para a estrutura cúbica, você tem a coordenação 6, mas você tem átomos por célula unitária igual a 1. Na estrutura cúbica de corpo centrado, nós teríamos a coordenação 8, ou seja, cada átomo tem 8 vizinhos, né? E uma densidade de 2 átomos na célula unitária. E, finalmente, na estrutura FCC, né, a gente teria 12 vizinhos e teríamos uma contribuição de 4 átomos, né, na célula unitária. Então, dessa forma, isso é só para iniciar o cálculo, né? Então, eu vou estar distribuindo meus átomos conforme algumas dessas possibilidades, bem como eu posso também estar distribuindo de forma aleatória, né? E também usando informações experimentais para saber onde estariam as posições atômicas, né? Essa aqui é a ideia dessa primeira parte, para poder discutir onde você vai estar colocando inicialmente os átomos, né? Bom, isso nos leva a um ponto que eu gostaria de chamar a atenção e estar discutindo com vocês, que são algumas limitações que a gente teria da dinâmica molecular, né? E essas limitações têm a ver com as limitações de escala, tanto de tempo quanto a escala espacial, né? Porque a gente não vai conseguir nem simular um tempo infinito, né? Mesmo do ponto de vista um tempo macroscópico até, né? A gente não teria essas condições, bem como a gente também não teria condições de simular, né, sistemas macroscópicos usando o número de átomos que seria representativo para esse sistema, né? Então, nesse sentido, né, a gente tem algumas limitações do tamanho da célula computacional que a gente pode estar utilizando, bem como a limitação do tempo
das simulações, né? Então, se vocês se lembram da primeira aula, né, eu havia comentado que uma das primeiras limitações da dinâmica molecular é o fato de você estar espacialmente, né, está limitado a nanômetros e temporalmente também da ordem de nanosegundos, né? Então, é um pouco isso que seriam essas limitações que a gente vai ter que pensar em alternativas de como contornar, né? Então, deixa eu falar primeiro da parte da escala temporal, né, que essa é a mais importante para a parte de integração, né? Essencialmente, o que a gente quer? A gente quer que nossa dinâmica ela seja capaz de capturar, né, o movimento mais rápido do meu sistema, né? Então, se eu tenho uma molécula vibrando, né, eu não só vou estar interessado em capturar esse movimento de difusão dela, mas também essa vibração, né? Então, nesse sentido, essa vibração é que vai delimitar qual seria, né, o tempo máximo de integração que eu vou estar escolhendo. Se eu escolher um valor que é muito maior do que essa frequência, né, dessa vibração, então significa que eu não consigo capturar ela, né? Isso é como se você estivesse fazendo um filme, né? Ele vai ter que ser uma resolução de tal forma que eu seja capaz de capturar o movimento mais rápido, né, daquele sistema. Bom, então a pergunta é quem seria esse movimento, né, ou melhor, esse tempo, né, para um sistema do ponto de vista molecular, né? Então, para isso, a melhor maneira de a gente estar olhando seria caracterizando as frequências vibracionais, ou seja, as frequências que estão ligadas a essa vibração, né, das moléculas. A gente conhece isso, é da ordem de 3.000 centímetros a menos 1, ou seja, 10 femtosegundos, ou 10 vezes 10 a menos 15, né, segundos. Isso, em termos das unidades, né, internacionais, a gente está falando de terahertz, né, para períodos da ordem de 1 femtosegundo, que são as frequências típicas das frequências óticas, né, do meu sistema, né? Então, essencialmente, se eu estiver acessando essas frequências, né, essa seria tipicamente a frequência que a gente estaria observando no meu sistema. Então, eu vou ter que ser capaz de capturar, né, situações que são da ordem de terahertz, né, ou seja, femtosegundos, né? Bom, então, isso significa que o passo de integração na minha dinâmica molecular ela vai ter que ser pelo menos da ordem de femtosegundos, ou seja, 10 a menos 15 segundos, né? Eu posso fazer quantos passos eu quiser, ou puder, né, a depender da minha infraestrutura computacional. Mas eu vou ter essa limitação, né, e para a integração das equações de Newton, a gente não está falando agora de nem centímetros, de segundos, nem de minutos, horas, né? Nós estamos falando de femtosegundos, ou seja, 10 a menos 15 segundos, né? Então, é dessa maneira, né, que a gente justifica qual a ordem de grandeza desse espaço de integração, bem como, né, isso também é um limitante, porque se eu quero descrever o sistema do ponto de vista molecular, eu tenho que ser capaz de capturar esses movimentos, portanto, a minha integração ela vai ter que ocorrer, né, em passos de femtosegundos, né? Então, tenho esse número na cabeça, que é algo que a gente vai estar utilizando, né, na maior parte do tempo, vai ser um passo de integração dessa ordem, né? Bom, isso faz com que a gente tenha, do ponto de vista de tamanhos, né? Ultimamente, a gente consegue fazer até microsegundos, em termos temporais, ou micrômetro, né, em termos espaciais, mas, tipicamente, a gente está nesse range aqui de nanômetros, né, seja do ponto de vista espacial, seja do ponto de vista temporal, né? Bom, para isso, a gente vai ter que usar alguns truques, né, para poder justificar o porquê
apesar de a gente estar tratando situações, né, que são situações na escala nanométrica, a gente vai ser capaz de estar obtendo, né, informações que são informações macroscópicas. Né? Essa aqui é a proposta aqui. Bom, então, o primeiro ponto, do ponto de vista computacional, que a gente vai estar discutindo para poder, de fato, fazer uma simulação de sistema macroscópico usando um pequeno conjunto de átomos, né, e moléculas, é usar essa condição, que é a condição de contorno. Né? Então, a partir das condições de contorno, a gente vai poder explorar situações onde tanto você vai poder descrever uma superfície, como também um sistema bulk, né, sem que seja necessário um número muito grande de átomos e moléculas. Tá? Então, essa parte espacial da dinâmica molecular, ela tem, além dessa limitação computacional, né, ela tem uma limitação que é essa relação entre quantos átomos estão na superfície, quantos átomos estariam no volume, né, ou melhor, eles sentem essa superfície ou não, e como a gente poderia fazer para estar reproduzindo essas interações atômicas numa célula computacional. Né? Porque lembra que se eu quero fazer uma célula, um sistema infinito, né, então significa que uma parte do meu sistema vai estar interagindo com o outro lado da caixa, né, e de que forma isso pode ser feito de tal modo que seja eficiente do ponto de vista computacional, bem como ele não esteja perdendo nenhuma informação quanto a essas interações. Né? Essa que é a ideia por trás dessa discussão. Né? Bom, então, a primeira condição de contorno que é disponível são as condições de contorno livres. Né? Ela é usada, essencialmente, para você tratar sistemas na fase gasosa, né? Ou nanopartículas, ou mesmo processos de sputtering, né, onde você tem um átomo que vai estar atingindo a certa superfície e a gente vê qual o efeito, né, dessas colisões, né, em função do tempo. Então, essencialmente aqui o que você tem é não ter condições de contorno. Né? Você está colocando o teu sistema no espaço, né, sem que ele interaja com nada, né, do ponto de vista mais direto, né, a não ser com ele mesmo, né, o que está dentro dessa caixa computacional. Tá? A segunda seria você ter paredes rígidas no meu sistema. Ele, para alguns casos, é interessante, né, mas, ultimamente, essencialmente, a gente vem usando muito pouco esse tipo de situação, né, porque você cria artificialmente algumas condições, né, que não necessariamente sejam físicas, e, portanto, para o sistema de nosso interesse, em particular, quando a gente está falando de escoamento de fluidos, né, ele talvez não seja a melhor opção. Né. E uma opção que é o que é usado mais largamente, que é chamada as condições periódicas de contorno. Né. Essencialmente, você elimina esse efeito de superfície, apesar de você poder estar simulando, né, superfícies usando um conceito dessa supercélula computacional, né? E a ideia é relativamente simples. É a gente imaginar como se a gente pegasse nosso sistema macroscópico, né, e a gente pegasse apenas um pedaço desse sistema. Esse pedaço, então, ele é reproduzido espacialmente, né, a partir da projeção desse vetor, né, desse mapeamento com esses vetores, que a partir daqui você pode estar reproduzindo tudo que acontece dentro dessa caixa em todas as imagens que eu teria no sistema. Isso pode ser feito de uma forma em 3 dimensões. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Toda a nossa simulação ela vai estar ocorrendo dentro dessa caixa que está chorada aqui em verde. Tá? E o que acontece nessa caixa ela é replicada nas imagens de tal forma que, quando eu saio, por exemplo, da esquerda para a direita, né, a gente, nessa imagem, eu teria algo que estaria acontecendo aqui nesse sistema. Então, imagine que você tem esse átomo, ele vai estar entrando
nessa outra caixa, significa que na imagem dele, aqui da esquerda, né, você vai ter um átomo entrando na caixa principal. Tá? Então, dessa forma, eu consigo conservar o número de partículas, né, mantendo a geometria, né, então, de modo que o que a gente precisa se cuidar é como essas distâncias elas vão ocorrer de tal forma que não haja uma contribuição para sistemas átomos que estariam a distâncias muito longas, né, muito distantes. Então, dessa maneira, eu evito estar incluindo a interação do meu átomo com a imagem dele nas demais imagens, né, do sistema. Né? Então, essa é a ideia por trás das condições periódicas de contorno. Né? Na prática, o que a gente faz? Né? Na prática, o que a gente faz é, a gente vai criar uma célula primária, né, onde as simulações vão estar ocorrendo, e vamos mapear essa célula primária, né, nas imagens, em 2D, mas poderia ser em 3D, né? E note que a geometria dessa célula, ela não precisa ser o cúbico, ou nesse caso aqui, quadrada, ela pode ser de qualquer forma, né? O importante é conhecer esse mapeamento, né? E lembrar que tudo que vai estar ocorrendo no sistema estaria ocorrendo nessa célula primária e sendo replicada, né, automaticamente em todas as demais células. Né? Então, dessa forma, eu consigo, né, descrever o meu sistema e consigo calcular, né, as interações a partir das condições periódicas de contorno. Né? Então, bom, a continuidade é dada pela, assim, se você tem um átomo que está entrando na minha célula primária, né, significa que um átomo do outro lado ele estaria saindo dessa célula de tal modo que a gente conservasse, né, o número de átomos e moléculas no sistema. Né? Essa que é a ideia por trás das condições periódicas de contorno. Tá? Como havia comentado com vocês, isso pode ter diferentes geometrias, né? O mais usual é, talvez, para iniciar com a célula cúbica, mas hoje a gente também tem uma dinâmica molecular da própria célula, né? Então, quando você estiver tratando com pressões, por exemplo, né, o sistema pode envolver, a célula pode ser uma célula variável, né, tanto em tamanho quanto na forma dela, né, de tal modo a você poder reproduzir situações onde você teria transição de fase de um determinado material em função da pressão que eu estou colocando no sistema. Né? Essa aqui é a maneira, né, da qual isso é feito. Como, na prática, como cálculo, né, o que ele vai fazer? O que interessa para a gente? É calcular a interação de um determinado átomo com todos os demais, né, no sistema. E como eu estou fazendo um sistema que é infinito, né, por conta das condições periódicas de contorno, é importante a gente determinar, né, então aí vai entrar uma outra técnica, que é chamada o critério da imagem mínima, né. Essencialmente eu vou criar um raio de corte e vou estar olhando para a interação desse átomo e, por exemplo, com todos os demais átomos do sistema, né, dentro de um determinado raio de corte. Então, isso significa que, vamos pegar esse caso do átomo J, né, então, eu teria essa interação I e J, né, mas se essa distância é muito longa, né, eu também teria que estar incluindo a interação desse I com a imagem de J na célula do lado aqui. Né? Então, com isso, a gente precisa definir como selecionar quem de fato tem as maiores contribuições, né? Porque computacionalmente, você fazer o cálculo da interação de um átomo com todos os demais, isso acaba sendo proibitivo, né? Visto que boa parte das contribuições elas vão ser nulas, né? Quando você tiver para distâncias muito maiores. Então, dentro dessa estratégia, e a gente vai mostrar uma maneira como isso é feito nos códigos de dinâmica molecular, né, é essencialmente obter quem seria a metade da caixa, né, e poder fazer essa transposição, né, esse mapeamento, né, das posições dentro da minha célula unitária ou da minha supercélula, né, primária, que seria essa célula chorada aqui em verde. Né. O que isso quer dizer na prática? Né?
Então, pelas condições periódicas de contorno, né, a gente garante que haja a continuidade. Então, se um átomo está entrando na caixa, esse outro átomo está saindo, né? E com isso a gente mantém o número de átomos constante. E eu não preciso calcular a interação de um átomo com todos os demais do sistema em todas as imagens, né? O que a gente vai fazer é transladar essa célula para ela está centrada no átomo, né? E, portanto, criar um raio de corte, a qual a gente chama de critério da imagem mínima, que seria quem são aqueles átomos que, de fato, estariam contribuindo para a interação para o átomo que está centrado nele, né? Então, com isso, eu economizo bastante em termos de tempo computacional e ganho, e a gente não acaba não perdendo tanta informação assim, porque boa parte da interação os demais átomos e os átomos que estariam a uma distância maior, né, esse seria o que a gente estaria observando, né. Então, vamos fazer uso de ambas as situações, né, no código de dinâmica molecular. A gente vai ligar quem seriam as condições periódicas de contorno. Aqui você tem a plena liberdade de fazer, se você só quer na direção X, ou X e Y, ou X, Y, Z, ou não quer em nada, né? Então, aqui você pode colocar qualquer situação, dentro dessas condições. E a outra, né, o critério da imagem mínima, a gente vai definir um raio de corte, da qual o meu potencial, né, ele já não estaria contribuindo mais em termos das forças e das energias, né? Essa aqui é a ideia por trás dessa discussão. Aí você pode perguntar, se eu faço uma situação como essa, né, essencialmente o que a gente está descrevendo é um sistema que é um sistema infinito, né, porque você, por condições periódicas de contorno, né, você está incluindo, você não tem um fim, você não tem uma superfície, você não tem um volume, né, porque você só tem o volume massivo. Então, a questão toda agora e se eu quisesse, de fato, explorar, né, ou a fase gasosa, ou nanoestruturas na fase gasosa, ou mesmo superfícies, né? O que eu tenho que fazer? Eu ainda posso usar essa ideia de supercélula? Então, a resposta é sim, né? Então, você pode, tanto para o sistema finito, seja ele uma molécula, um cluster, você pode usar simplesmente, sem problema algum, né? A gente pode usar todos os átomos no sistema. A gente pode simular um sistema infinito, né? Da qual o que a gente vai estar fazendo aqui, a gente não vai usar o número de átomos que teríamos no de Avogadro, por exemplo, né? Mas sim, vamos fazer o uso das condições periódicas de contorno, né? E mais do que isso, a gente também consegue não só estudar sólidos e líquidos, mas estudar defeitos no sistema, né? Então, no caso do defeito, eu posso criar um defeito dentro da minha célula primária, e esse defeito, pelas condições periódicas de contorno, né, ele tem uma imagem periódica do defeito em todas as células do sistema. Então, o importante aqui é escolher essa concentração de defeitos de tal modo que esse defeito acabe não olhando ou interagindo com a própria imagem dele, né, nas diferentes caixas, tá? Então, para isso, a gente vai fazer uma série de testes de convergência para saber até onde, de fato, vai essa interação, mas, de qualquer forma, você vê que aqui é possível estar descrevendo qualquer situação, né? Ou uma superfície, um defeito, ou no caso, sistema sem condições periódicas de contorno, né? Então, é algo que é bastante amplo em termos de quais sistemas e quais condições a gente vai estar explorando. Isso, junto com a possibilidade de você ter a célula variável, né, nos permite obter e observar transições de fase nesses sistemas, bem como o processo mesmo de fusão, ou solidificação, nucleação de algum desses fenômenos, né? Então, é algo que é bastante poderoso, mas que, de alguma forma, justifica nosso esforço em estar descrevendo sistemas, né? Bom, então, para a parte das condições iniciais, eu finalizo com a discussão quanto às velocidades, né?
E qual que é a ideia aqui? Você poderia começar todo mundo com velocidade zero, né, essencialmente, mas a evolução temporal levaria o sistema a uma certa velocidade, né, a velocidade de cada um dos átomos aqui, e essas velocidades de cada um dos átomos, elas compõem a energia cinética e, portanto, ela está ligada diretamente, né, à temperatura da qual o meu sistema está exposto, né. Então, se eu conheço a temperatura, né, isso já é indicativo de quem vai ser a distribuição que vai estar descrevendo as velocidades. Bom, o que a gente faz? No início do cálculo, a gente vai atribuir para cada átomo uma velocidade aleatória, mas que é uma velocidade que ela está dentro dessa distribuição. Então, se eu quero 600 Kelvin, né, significa que eu vou atribuir para cada átomo uma velocidade, né, então a temperatura aqui de 600, e esse V, né, ele vai estar dentro dessa distribuição, que é chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann. Na prática, a gente vai estar utilizando uma distribuição que é uma distribuição gaussiana, né, que o que interessa para a gente não é necessariamente, né, essa distribuição de um ponto de vista mais rigoroso, mas, entretanto, né, a distribuição gaussiana ela já carrega em si que a média das velocidades ela está relacionada à temperatura-alvo que a gente está interessado, né? Então, desse modo, você acaba economizando vários passos de equilibração, que é o processo de você termalizar, né, os teus graus de liberdade. No caso aqui, a gente começa a partir da distribuição de Maxwell-Boltzmann, né, ou uma distribuição gaussiana, né, usando uma determinada temperatura para o meu sistema, né? Bom, então, essencialmente, isso descreveria, né, essa caixinha, que seria como a gente vai estar dispondo as posições iniciais e as velocidades iniciais, né? Então, acho que antes da gente partir para a próxima discussão, que estaria sendo a integração das equações de movimento, vou fazer uma pequena pausa de 5 minutos, né? E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade de estar realizando, né? Então, vou parar aqui a gravação nesse momento, né, e a gente retoma em